Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Wesley. Estou com o grupo Brian, Matheus Veloso e Renato Queiroz para a gente apresentar o nosso trabalho de Python por linha de comando, Photoshop em Python por linha de comando. O projeto ele tem tais requerimentos. Ele utiliza a biblioteca Matplotlib e NumPy, OpenCV Python e Pylon. Então vamos começar. A primeira coisa é rodar o pip install -r requirements para ele validar todas as dependências disponíveis e obrigatórias para rodar o nosso programa. No caso, todas já estão satisfeitas. O ideal é sempre rodar isso em um Venv, um Virtual Environment, enfim. Então vamos começar rodando o arquivo main.python. Primeiramente ele pede para a gente, tem algumas certas opções, como binarizar, mudar a paleta de cor, detectar bordas, filtros, carregar a imagem, salvar a imagem processada, mostrar a imagem final, mostrar histogramas, desfazer e finalmente sair do programa. Então a opção que a gente primeiramente vai querer é carregar nossa imagem na pasta, tanto no código fonte como no repositório tem uma imagem de exemplo que é o xaropinho. Então xaropinho.png. Aqui ele diz para a gente digitar o caminho absoluto. A gente pode digitar um caminho relativo, baseado na onde a gente inicializou o nosso arquivo Python. No caso, está na raiz, então a gente consegue acessar com o ponto xaropinho. Opa. Porque você não está... Cadê você? Pronto. Agora sim. Agora, a gente tem aqui carregado a imagem original memória. E agora a gente consegue aplicar alguns efeitos em cima dessa imagem. A primeira é de binarizar. Esse efeito de xadrez está acontecendo por causa de algum problema de codificação do meu bash de um Windows, mas por padrão em telas PowerShell ou em Linux quase certeza de que realmente o Unicode vai funcionar e os acentos vão começar a aparecer. Então vamos definir um valor mínimo de threshold para binarização e um valor máximo de 0 a 255. Então vou botar 40 e 95. Então a imagem foi binarizada e a gente consegue, a partir do comando show final image, da opção 7, a gente consegue observar a imagem já binarizada. Um outro comando que a gente pode utilizar, que é muito útil, é o desfazer. Ele pergunta se você quer realmente desfazer todo o procedimento que foi feito em cima dessa imagem. Isso vai apagar todo o progresso. Eu vou marcar sim, pois certos filtros, certos tipos de aplicação, de mudança de cor ou binarização, detecção de bordas, filtros gaussianos, laplacianos, histogramas, dependem do formato da imagem, né, do np.shape que ele forma. Então, na imagem original do xaropinho, ele tem uma imagem de de matriz 3, onde os dois primeiros elementos são listas que definem a largura e a altura da imagem, e a terceira a lista de cores que, multiplicando por essa matriz, a gente consegue chegar na codificação de pixels, na colorização de pixels daquela imagem. Então, a partir do momento que você binariza uma imagem, aquele vetor some. Então, acaba virando um vetor nulo ou zero. Então, isso, isso dificulta um pouco o processo na hora de trabalhar em cima de uma mesma imagem. Então, no procedimento de binarizar a imagem, a gente transformou aquela imagem colorida em uma imagem preto e branco. Se a gente quiser aplicar algum efeito RGB, não será possível, porque simplesmente a binarização ela tirou o vetor de colorização da imagem. Então, esse passo de desfazer é importante, porque senão a gente teria de ficar reiniciando o programa diversas vezes, carregar a mesma imagem diversas vezes. E também a questão da compatibilidade. A gente teria de fazer diversos condicionais para verificar
qual é o tipo de imagem, qual é o tipo de paleta de cor, qual é o tipo de qual é o tamanho do vetor, se ele é uma imagem preto e branco ou se ele é uma imagem RGB, se é uma imagem HSL, se é um bitmap, enfim. Então, agora o segundo é a detecção de bordas. A gente consegue novamente definir o threshold, que varia de 0,55 em um valor mínimo e máximo. E a gente consegue agora ver a imagem a partir do método Canyon, as bordas já detectadas desenhando o nosso xaropinho. Então vou desfazer novamente aqui. Agora o efeito de filtro. O efeito de filtro a gente tem diversos, como média, mediano, subel-gaussiano e laplaciano. A mais impactante é a mediana. Uma das mais impactantes é a mediana e o gaussiano. E o sobel, para fazer a mediana e o gaussiano, seria mais para dar a média e o gaussiano, perdão, é para dar aquele realce de borrado, aquele blur na imagem. A mediana é para dar um realce maior na imagem, tirando ruído da imagem, vamos dizer assim. E o sobel e o laplaciano são para auxiliar na detecção de bordas, já que o método Canyon às vezes ele não é muito efetivo em certos casos, em certas imagens, como a gente vai ver em algum outro caso mais para frente. Então a gente tem aqui a mediana. Eu vou pegar aqui a mediana. A gente tem que inserir um valor de 0 a 9. É importante ser apenas um número ímpar. Então, isso porque a gente vai sempre dividir a imagem pelo meio. E o meio, para ser um meio, entre aspas, perfeito, tem de ser um número ímpar. Então a gente parte do princípio de que o meio da imagem seria, na real, um número ímpar. Então, a partir dos filtros aqui a gente vai vendo que ele vai sempre requisitar números ímpares. Então, se eu digitar um 2, ele não me permite. Ele vai ficar implicando até eu digitar um número ímpar. Aplicando o filtro de efeito mediano, a gente consegue ver a imagem já com um realce melhor, né? Se a gente for comparar a imagem original, ela não está com tanto realce assim. Então eu vou fechar aqui, vou desfazer. Eu vou aplicar agora o efeito gaussiano, novamente. Os efeitos de filtro gaussiano. E realmente causar aquele efeito blur geral na imagem, sem ser de um efeito meio linear. Então eu vou fechar aqui. Eu vou desfazer. Vou aplicar agora o efeito de filtro Sobel. Novamente de um threshold de 0 a 31. Então eu vou botar 15, 17 e 19. Ok, impliquei aqui que faltou algum número aqui. Eu acredito que eu botei menor que 9, igual aos outros filtros aqui, realmente pode ser 31. Então vou corrigir isso. Mas, em tese, a nossa imagem, ela ganha esse efeito bem estourado na cor, que é justamente para a gente detectar bordas em fundos diferentes. Então a gente consegue ver uma retaliação das bordas em um tom mais escuro, enquanto o interno, vamos dizer assim, ele é mais colorizado. Então a gente consegue moldar bordas a partir desse método, diferente do método Canyon, que parece mais uma digitalização vetorial da imagem. Aqui a gente consegue fazer moldes em cima da imagem 3D. Então a gente consegue ok. Então a gente tem os filtros, a gente tem outros tipos de filtro. O filtro de média, a gente tem o filtro Sobel, eu tenho o gaussiano, o laplaciano. Mas agora o que eu quero mostrar eu quero carregar uma outra imagem. Ele pergunta se eu realmente já tem uma imagem carregada, então eu desejo sobrescrevê-la.
E aqui ele pergunta qual é o caminho da minha imagem. Eu vou carregar essa imagem chamada cliffs.png, que também está no repositório da pasta. Isso porque a gente vai carregar agora os histogramas. Um histograma, ele é a forma gráfica de você visualizar a quantidade e tonalidade de pixels de uma determinada imagem. Na foto do xaropinho, o nosso histograma saiu totalmente incompleto e errado. Isso porque a imagem ela tem um fundo preto. E o histograma ele se vai melhor em imagens com multicores, vamos dizer assim. Então, uma imagem de um ambiente, uma imagem de um cômodo de uma sala, enfim, ele vai melhor em fotos reais, e não em PNGs ou com fundo muito preto, um fundo muito branco, monocolor, monocromático. Então, a gente recarregou a imagem e colocou uma nova, que é a de montanhas. Então a gente consegue aqui agora carregar o histograma. A gente consegue ter dois tipos de histograma: o RGB monocromático. Eu vou carregar o RGB o histograma de RGB. Então a gente consegue ver aqui a porcentagem de pixels e os binários, ou seja, a gente consegue ver que em picos de como é que é o nome? Perdão, 17,5% dos pixels existentes na imagem, elas têm uma coloração RGB de 188 pixels. A gente consegue moldar a imagem em certo histograma para a gente poder mexer na configuração de cores dela. Então, eu vou carregar novamente o monocromático e o resultado ele é completamente diferente, porque a gente pintou a foto em preto e branco e a gente calculou em cima dele o histograma. Então, picos de 150 e é muito mais pixels cinzas do que preto e branco, preto por completo ou preto e branco. Agora eu vou mudar a paleta de cores. Então a gente tem aqui tons de cinza. Então a gente consegue transformar essa imagem, que impressionantemente está imensa, mas deixa eu ver se eu consigo redimensionar ela aqui. Não consigo. Mas é uma imagem preto e branco, a gente consegue ver ela, está em preto e branco. Eu vou dar um desfazer. Eu vou mudar a paleta para ela virar um YCBRCB. Eu vou mostrar novamente, então a gente consegue já mudar a tonalidade dela para uma outra paleta de cores, diferente do RGB. E por fim a gente consegue ver o HSV, que também é uma outra paleta de cor que também diferencia a imagem final. Infelizmente a imagem ela é grande demais, então não consigo redimensionar ela aqui na minha máquina, mas a imagem em si ela já entrega que mudou a paleta de cores comparado com a imagem aqui. Aqui a gente tem a imagem original, né, que é uma montanha normal, e a gente tem uma variação de cores. A gente tem apesar da predominância do azul, a gente tem um azul diferente de um preto ou branco. Aqui a gente tem nuvens que claramente são brancas, só que ela interpola entre o céu azul e as montanhas verdes, e também outros pontos da imagem, como a estrada de terra, os pinhos, os pinhos mais escurecido, as sombras e etc. Diferentemente da foto do xaropinho, que é apenas uma imagem reconhecida, apesar dele estar transparente na imagem, ele reconhece o fundo como preto.
E isso completamente destrói o histograma da imagem. Então, esse é o projeto. E agora, por final, a gente tem a imagem já com a mudança de cor, vamos dizer assim. Agora a gente consegue apertar aqui o 6 para salvar a imagem. A gente consegue colocar qualquer nome nela. Então eu vou colocar aqui montanhas, paletas, só isso. Ele salvou a imagem. E aqui está a imagem com a paleta modificada salva no nosso repositório. Então, esse foi a nossa apresentação e o nosso trabalho. Obrigado. E por fim a gente consegue sair aqui. Então, consegue sair. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado.